desmotivação e o abandono do processo de emagrecimento. Isso aí acontece com você? Pois é, você anda meio assim, esse negócio tá tão difícil, eu acho que eu vou largar pra lá. Passa isso na sua cabeça, aquele sonho que você tem de ter o corpo assim, todo lindo e maravilhoso, vestir aquela roupa, aquele biquíni, tá indo meio pro ralo? Tá indo meio por água abaixo? Não. Eu vou te explicar o que acontece, por que acontece e o que você tem que fazer para conseguir chegar no resultado desejado. Porque eu sei que você tem um objetivo muito grande e não pode deixar ele ir por água abaixo, ok? Então, ó, você sabe o que você quer, não sabe? Você já tem essa imagem, você já criou essa imagem na mente? Pois é, por que você ainda não chegou lá? Você sabe falar qual que é o motivo que te impede de chegar lá onde você quer chegar? Será que está faltando conhecimento? Será que está faltando habilidade? Ou será que está faltando entrar em ação sem desistir? Qual é assim o motivo que te faz desistir? A desmotivação é um deles? Tá batendo na porta aí? O que você faz quando você decide emagrecer? Você fecha a boca e vai para academia ou você faz mais alguma coisa além desses dois aí? Eu vou contar, tem 6 coisas para fazer, 6, você tá só em 2, será que é por isso que você acaba não tendo o resultado que você deseja? E aí você vai meio que deixando para lá, porque o resultado não chega, se eu tenho que fazer 6 coisas, eu tô fazendo só 2, aí o negócio vai ficando por isso mesmo, né? Calma aí que eu vou te explicar. Por que a gente desmotiva, por que a gente abandona o nosso grande sonho, mas lembra, né? Lembra da habilidade, que é importante, do conhecimento, que é importante, mas isso aí não é o todo. O mais importante, 60% do seu resultado final é na prática. É ação massiva, é ali no dia a dia, ok? Então, nós precisamos de resultado para entrar em ação. Nós somos a soma de tudo que a gente viveu até hoje. Desde quando eu fui concebida lá dentro da barriga da minha mãe, tudo que eu experimentei, tudo que eu ouvi e toquei, isso aí sou eu hoje. Então, todas essas experiências aí é o meu comportamento, é o que eu faço hoje aí. Então, eu tenho uma lente baseado nessas experiências. Essas experiências que eu vivi me fez ter essa lente, que pode ser sim, pode ser verde, azul, rosa, colorida. Então, tudo aí é baseado na minha experiência. Eu tô vendo assim, elas meio que querendo desistir, sabe? Querendo deixar pra lá. Por que você acha que isso acontece? Você que quer emagrecer, você acaba assim, quando tem uma dificuldade, quando tem um empecilho, ou quando você pisou na jaca, quando tem uma festa, você costuma falar assim, eu vou deixar pra lá por enquanto, depois eu faço, vou deixar pro ano que vem, porque a gente não quer fracassar, né? E quando a gente vê que tá difícil demais, a gente acaba falando assim, vou deixar pra depois, vou deixar pro ano que vem. E aí, eu tô percebendo assim, que elas estão um pouco meio querendo desmotivar, um pouco meio desanimada, com a vontade de deixar para o ano que vem, de abandonar aquele processo ali. Isso aí acontece por quê? Isso aí acontece pelo fato da gente não conseguir dar nome aos sentimentos. Por exemplo, tá difícil, aí eu já quero logo desistir. Eu não paro e penso assim, por que eu tô querendo desistir? O que eu tô pensando? Porque a minha emoção, eu sei que é desmotivação, meio que frustração, meio que culpa de não estar conseguindo ter o resultado esperado. Então isso aí eu sei que eu estou sentindo, mas por que eu estou tendo essa emoção? Então você tem que voltar lá. O que está vindo aqui de pensamento? E aí sim, eu parando, olhando para dentro do problema, é uma fase ou uma pedra no meio do caminho só. E por causa de uma pedra no meio do caminho, você quer abandonar todo o processo. Vamos supor que você tem que subir 10 degraus, que o seu resultado está lá no topo. O seu troféu está no degrau 10. Você já subiu 5 degraus. Por causa de uma pedra que está um pouquinho maior do que as outras que você passou, no degrau 5 você quer abandonar. E quando você abandona, você volta lá para o degrau 1. Pensa tudo aquilo que você veio adquirindo de conhecimento, de habilidade, de ação mesmo, colocando em prática, você vai deixar para lá.
a gente faz com umas criaturas dessas? Pode? Pode? Não. Então você tem que parar. Antes de desistir, antes de abandonar, antes de desmotivar, você tem que parar e observar assim, o que eu estou sentindo? O que está vindo na minha mente de pensamento? Quais são os sabotadores que está falando para eu... deixa isso para lá, porque tem um sabotador que chama falta de crenças e valores fortalecedores. Ou seja, quando eu começo a ver que está difícil, eu vou e falo assim, esse negócio não é para mim não. Esse negócio aí, eu vou tentar sozinha. Eu vou tentar depois. E aí eu faço o quê? Eu abandono. Daí eu desisto. Então, o normal do ser humano é viver no piloto automático. Então a gente vai vivendo ali no piloto automático. Quando tem uma pedra no caminho, eu desvio dela, eu esquivo, eu não questiono. Aí, como tem uma pedra aqui, eu volto para trás, eu volto lá pro degrau 1, porque o degrau 5 tá muito difícil. Tipo assim, eu tô a um passo de alcançar aquele objetivo, mas aí eu... Então, a vida é assim, cheia de pedras, né? Tem pressão para todo lado. Tem problema não, tem dificuldade, porque problemas são bênçãos, né? Tem problemas e dificuldades para todo lado. Se em cada momento que eu passar por um problema eu falar assim, vou deixar para depois, que eu não estou tendo foco para esse objetivo, que é emagrecer, eu nunca vou chegar lá, porque eu vou sempre passar por problemas. E aí? E quando eu passo por problema e eu não consigo identificar a raiz dele, o que está acontecendo, o que eu estou pensando, a minha fuga vai ser lá para a comida. E assim, eu começo a comer, eu vejo que eu estou indo para o caminho oposto daquele que eu estava indo quando eu estava emagrecendo, eu fico meio sem esperança, o resultado na balança não está me agradando, aí a primeira coisa que eu faço é, vou deixar isso para lá. Não faça isso. Se você faz isso, não faça isso. E aí, pode saber que vai vir mesmo a voz do sabotador falando para você deixar para lá, para você desistir, que ano que vem você retoma, ano que vem você recomeça, mas isso é tudo teste. Sempre que você toma uma decisão importante, você é testado, sabia? E é nessa hora do teste que a gente vê, eu acho que o cara lá de cima, sabe? Ele fala assim, deixa eu ver mesmo se ela quer ser uma pessoa magra de verdade, ou se ela tá só com vontadezinha, é só um desejo. Então, para ser esta pessoa para sempre, você vai ser testada e muito testada. E aí, nesse teste, você acaba desanimando. Nesse teste, você acaba desistindo. Como é que faz? Vai falar, isso não era para ela não, vamos passar. Próximo da fila, deixa ela ficar assim mesmo, depois ela se vira ali com a doença. Então, Ana, eu não quero isso para mim. Então, abre os ouvidos, os olhos e não desista, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mesmo que você esteja passando por uma pedra grande ali no caminho. E mesmo que você ache que não está tendo o resultado esperado. Por quê? Porque o emagrecimento e tudo que é importante na nossa vida não é assim, um passe de mágica. É um passe de mágica se eu fizer uma bariátrica temporariamente, se eu tomar um remédio, o remédio fizer um bom efeito temporariamente, mas não existe milagre. Ou seja, para eu ser uma pessoa nova, para eu me transformar, para ter um comportamento e um hábito diferente, o que eu preciso fazer? Eu preciso me dedicar, eu preciso aprender o que eu não sei, eu preciso repetir aquele novo comportamento até instalar lá na minha mente um caminho neural novo. E aí o que a gente faz? A gente fala assim, eu já fiz um período aqui, não vi o resultado que eu queria, eu vou abandonar. Não, porque sabe o bambu chinês que os chineses plantam e passa 5 anos, não aparece uma folhinha para o lado de fora da terra e ele fica assim. É o seu emagrecimento. Gente, mas só isso? Só. Mas quando você está passando pelo processo correto, que é essas 6 fases que eu vou falar agorinha mesmo, a sua raiz tá assim, aquela raiz gigante. Aí passou ali um período da raiz crescer, de repente faz assim, de repente cresce de uma vezada só, um estirão de crescimento.
E aí, você que ainda não tá vendo um estirão de crescimento, mas as raízes estão bem profundas, você fala assim, ah, já que eu não tô vendo aquele resultado que eu queria, eu vou deixar pro ano que vem. E aí morre. O bambu morre, porque não vai sair para fora, você parou de molhar, parou de regar, toda aquela raiz profunda que está lá debaixo do solo, morre, apodrece, não. Entendeu como é que é? Então, ó, não atenda essa voz que fala assim, ó, ah, esse negócio aí não é para você não, esse negócio é muito difícil, ah, deixa para depois, faz ano que vem, vai viver sua vida mesmo. Então, Ana, eu preciso mudar um comportamento, eu não estou conseguindo mudar esse comportamento. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para eu mudar o comportamento? Então, antes de eu mudar esse hábito e esse comportamento que eu estou tendo, que está me afastando daquilo que eu quero, eu tenho que mudar como eu me sinto. Porque a forma como eu me sinto me faz reagir a ter esse padrão de comportamento. E antes de tudo, antes de mudar o comportamento e como eu me sinto, eu tenho que mudar o meu padrão de pensamento, como eu enxergo as coisas, como eu dou significado para as coisas que acontecem, como eu vejo aquilo que eu acredito, que são as crenças que eu tenho, de que emagrecer é difícil, de que esse negócio não dá para mim não, que eu gosto mesmo é de comer. Então a gente tem que mudar isso aí, ó, essa fala, esse pensamento, para a gente ter um comportamento novo. Então, eu vou passar aqui 3 passos para a gente mudar qualquer comportamento que você deseja, qualquer um. O primeiro passo, eu tenho que observar assim, no que eu vou focar? Em que eu estou focando? Ah, eu quero emagrecer. Mas qual que é meu foco? É difícil, é chato. O que eu gosto mesmo é de comer, emagrecer é prisão, não aguento fazer exercício. Ai, eu quero resultado logo, eu quero resultado rápido, eu quero uma mágica, eu quero assim, e tudo se transforme. E aí eu fico criando aquelas imagens negativas, né, dentro de mim. A hora que eu olho no espelho, eu me comparo com a outra pessoa, eu falo, nossa, olha aquela pessoa ali, ela aconteceu assim, assim, assado. Aí tem a pedra lá no caminho, eu falo assim, ah, quer saber, eu vou largar esse negócio pra lá, porque esse negócio tá difícil demais. E aí o segredo é qual? Eu focar naquilo que eu desejo e não naquilo que eu não desejo. Por quê? O foco, quando eu penso que é difícil, que é chato, que eu tô gorda mesmo, que tá tudo ruim, tá tudo horrível, eu tô focando no que eu não quero. E aí a chance de eu desistir e de eu não mudar o meu comportamento é quando? É 10. É 10, né? Então o primeiro passo, ó, foque naquilo que você deseja. Não tira o olho do seu troféu enquanto você não alcançar. Você está no degrau 1, no 2, no 3, no 5, o troféu está no 10. Continua olhando para ele e não deixando para lá. Não fica desviando com as coisas que acontecem. Ah, é o Natal. Ah, é o Ano Novo. Ah, é a festa de aniversário. Não, foco no que você deseja. Segundo passo para a gente mudar qualquer comportamento é como eu significo o que acontece, como eu falo, como é que é a minha linguagem. Então, as palavras que eu uso para descrever a minha experiência torna verdade. Como é que você está comunicando? O que está saindo da sua boca? O que você está falando de você mesmo? Né? Então, o que eu falo, o que eu penso é a experiência que vai tornar realidade ali. Você fala assim, ah, eu não vou conseguir não. Ah, esse negócio aí. Ah, eu estou gorda mesmo. Ah, estou cheia de celulite, estou horrível. Braço não sei o que lá. Só vai se criticando. A gente fala daquilo que a gente já pensou. Quando sai da nossa boca, é porque a gente já pensou, a gente já criou uma imagem ali. Então, quando eu falo, eu já criei, eu já pensei, eu só estou aumentando a emoção do problema ali. Ou da solução, depende do foco que eu estou dando. Então, o segundo passo para a gente mudar um comportamento, qualquer comportamento, é como eu significo. Qual que é o significado que eu estou dando para aquilo que eu estou vivendo? O terceiro passo é o que eu vou fazer. Como é que está a minha fisiologia? Por exemplo, vamos supor que eu quero emagrecer, mas eu estou desmotivada. E aí, como é que eu fico desmotivada? Fico triste, né? Eu fico assim, meio ombro para baixo, a boca assim,
a cara assim. E aí, quando eu tô com esse padrão aqui, eu tô mandando uma mensagem para minha mente, e a minha mente está mandando a resposta para as minhas células. Opa, ela tá triste. Então, se ela tá triste, deixa ela ficar encolhidinha, desacelera o metabolismo dela, porque ela tá triste, coitadinha. Ó, e aí você querendo emagrecer com essa fisiologia, você vai emagrecer? Você vai comer alface e vai engordar. Você vai comer ar e vai engordar. Por quê? Porque você tá desacelerando todo o seu corpo ali. E quando você tá alegre, animada, disposta, assim, você tá com o sorriso para cima, o olho, então isso aí também vai trazer uma resposta. Quando você tá alegre, qual que é a resposta da mente para as suas células? Produz hormônios, neurotransmissores que vão acelerar ela, para ela ficar com mais movimento, com mais liberdade, com mais alegria ainda. E assim, o meu comportamento vai ser baseado no significado que eu dei, naquilo que eu estou focando e na forma da minha fisiologia. E aí, o que eu vou fazer? Então, nada, presta atenção nessa frase, nada tem mais poder sobre mim do que aquilo que eu permito por meio dos meus pensamentos conscientes. Então, como eu estou pensando conscientemente, tem muito poder sobre mim. E aí, ó, é isso aí. Ó. Então, você quer mudar um comportamento? Tudo que você está fazendo está te levando, o seu foco está te levando, a sua fisiologia, né, o significado está te levando a um corpo magro ou está ao contrário? Percebe? Por que que você tem um metabolismo lento? Percebe? Por que que é tão difícil? Porque você está indo no caminho errado. Mas só saber já ajuda. Se lembra? Conhecimento, como fazer a habilidade e o terceiro passo ali é ação. Então agora que eu sei, eu posso mudar, eu posso entrar em ação. E a gente sabe, né, que a vida é cheia de obstáculos, a forma como eu encaro isso aí que vai fazer a diferença, porque não tem jeito, os problemas vão vir. Agora, como você está enxergando eles, significando esses problemas aí que vai fazer a diferença. Então, você busca a solução ou você cruza os braços e espera alguém resolver ou fica na murmuração, na vitimização? Essa resposta aí vai ser esses 3 passos que eu falei aí pra cima. E não se esqueça que a programação de fábrica é buscar prazer, fugir da dor e economizar energia. Então, se a minha fisionomia, se o meu pensamento, se o meu significado tá doendo, eu vou, ó, fugir. Eu vou fugir da dor. E aí, quando eu fujo da dor, eu abandono. Eu falo, tô desmotivada, vou deixar para depois, não tá sendo fácil, não tá sendo bom para mim. E aí você que tá lá no 5º degrau, você volta pro 0, pro primeiro e perde toda essa caminhada que você já fez até lá. E a minha vontade é de enforcar. Você percebe que é por isso que a gente desiste do nosso sonho, por falta de clareza. Se tem alguma coisa que não tá boa assim na minha vida, eu vou lá e vou comer. É meu costume, eu já ensinei minha mente que é comer. Então o resultado que eu tenho é mais do mesmo. É esse resultado que eu tenho hoje. Então, como é que eu tenho que ensinar a minha mente? Se tem alguma coisa que não tá boa, eu não vou comer. Eu vou resolver o problema lá na raiz dele. É isso. Eu anoto, eu escrevo, eu faço um mapa mental, eu entro em ação. E não dou esse significado, essa fisiologia, que eu sei que o resultado vai ser descontado na comida. E quando eu vou para a comida, eu não tenho controle. Por quê? Porque o meu corpo todo está preparado para eu sentir bem. Então eu tenho um bloqueio da minha mente que pensa, quando eu vejo, eu já detonei. Eu já comi tudo e já falei assim, deixa para amanhã eu faço, depois eu continuo. E assim a vida vai levando e o resultado é esse que você tem aí. Tá satisfeita? Tá satisfeita com esse resultado? Pois é. E assim a gente vai desistindo, mas eu quero que você lembre que o que é importante na nossa vida, o que é de valor na nossa vida, toda
aprendizado e vai gerar uma dor em você. Lembra quando você estava tirando carteira? Doeu? Quando você errava, você tinha vontade de desistir e ainda tinha uma prova para fazer? Você lembra no passar de ano da escola? Lembra para aprender uma língua nova? E para emagrecer, gente, vocês querem que seja diferente? Vocês querem que eu emagrecer seja assim, ai, que delícia, um passo de mágica, tudo mudou? Não, por que não? Porque eu tenho que aprender a ser uma nova pessoa para eu ser magra para sempre. Então, não tem que ser com dor, não precisa ser com dor, porque se for sob pressão com dor, você vai abandonar, você vai estourar e vai fugir, isso é normal, mas você vai precisar de ter um foco, de entrar em ação, você vai precisar de fazer o que precisa ser feito. E não abandonar como de costume, quando tem uma pedra muito grande. E aí vai gastar energia, pular aquela pedra, quebrar aquela pedra, escalar aquela pedra, e daí eu falo, vou deixar para o ano que vem. Percebe a diferença? Então, o que eu preciso fazer para eu mudar esse comportamento de desistência e de desânimo? Pegar essa tríade aí, escreve, volta o vídeo, pega a tríade e observa o que eu preciso fazer e o que eu não estou fazendo para ter o comportamento que eu desejo. E assim você vai seguir em frente. E o que acontece? Quando eu estou desanimada, sem motivo para entrar em ação, é porque eu estou confusa. E não está muito claro assim aquele objetivo, não está muito claro assim o meu grande porquê. Então, quando eu estou confusa, eu não tenho conhecimento. O conhecimento não liberta, gente. Opa, eu tenho muito claro o que eu quero, tem isso, tem aquilo. Então, eu vou no foco. Mas se eu não sei para que caminho que eu vou, se eu vir para a direita ou para a esquerda, se está difícil, né? Aí essa confusão vai te gerar medo, porque você não sabe o próximo passo, vai te gerar ansiedade, depois vai gerar tristeza, depressão. E aí, quando você compreende, olha a diferença, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Qual que é o próximo nível? O que eu preciso fazer? Eu vou fazer porque é aquilo que eu quero? Quando você sabe o que está acontecendo, você muda o padrão, você muda a sua energia, você não fica mais assim. Você muda essa energia, você acessa aquela farmácia interna, que são aqueles neurohormônios que vão acelerar o seu metabolismo, e você vai sentir um alívio, você vai falar, que bom, eu vou fazer o que precisa ser feito. Como eu vou superar tudo isso para ser uma pessoa magra de vez e não ser refém do engorda, emagrece e ficar nesse efeito sanfona aí. Sem dor, né? Sem sofrimento, porque se doer, se for muito sofrido, você já sabe que você vai abandonar. Então, se eu abandono, se está muito difícil, vem o sentimento de incapacidade, se eu não tenho a clareza do próximo passo, do que eu tenho que fazer, vem o sentimento de incapacidade, de frustração, e cada vez que vem isso, o que a gente faz? A gente desiste mais uma vez, e a vida fica essa aí. Vamos entrar agora nos 6 pilares para que a gente possa entender, anota, como é que é o emagrecer? É só fechar a boca e fazer dieta e fazer exercício? Não, isso aí são 2 pilares. E nem são os mais importantes, porque o mais importante está lá embaixo. Está na base da pirâmide, está na base. Então, eu vou começar do pilar mais fraco. Do pilar mais fraco, se você quer ser uma pessoa magra e emagrecer. O pilar mais fraco é o exercício. Ana, exercício é muito importante para emagrecer. Exercício é muito importante para ter saúde, para ter a vida e a qualidade de vida, para ter longevidade, para emagrecer também. Mas não adianta eu ficar 1 hora lá caminhando, andando na esteira e depois chegar em casa, comer horrores, tudo aquilo que eu fiz já se foi. Então, exercício é importante? É. Mas qual que é o objetivo, assim, final mesmo? É gastar caloria? É. Mas não é o grande motivo, porque você vai ter que morrer 24 horas treinando para você poder gastar um pouquinho de caloria para ter aquele resultado que você deseja. Vamos lá, quer perder 10 quilos, 20 quilos, e assim 5 quilos, e assim vai. Então, tem um exercício certo. Se eu ficar 1 hora lá, eu posso otimizar meu tempo, eu posso fazer 15 minutos numa intensidade, né, muito maior, de acordo com a minha capacidade, porque se eu estou acima do peso é tudo um pouco mais difícil,
E aí eu posso diminuir o tempo e aumentar a intensidade com algum tipo de exercício funcional, com algum exercício naqueles HIIT que continua queimando depois ali e não ficar 1 hora caminhando naquele passo lento ali. E o que é que o exercício faz? Eu preciso de músculo, né? O exercício me dá músculo? Me dá. Pra que eu preciso de músculo? Além de sustentar o meu corpo, prevenir as artroses, né? As dores articulares ali. O exercício vai me dar T3. O que é o T3? É o hormônio que acelera o meu metabolismo. Mas não é a tireoide que produz o T3? É, mas 1/3 desse hormônio aí é produzido no músculo. Quanto mais músculo, mais T3, mais eu acelero o meu metabolismo e mais eu emagreço, mais eu consigo emagrecer. O que mais ali que o exercício proporciona? O exercício extenuante, o corpo começa a liberar outro hormônio, que é o GH, que rejuvenesce o meu corpo, os meus órgãos ali e acelera o meu metabolismo também, ele vai queimando a gordura. Então, após o exercício, ele sobe, durante o sono, ele também sobe. Por isso a importância de dormir. Então, dormir emagrece por quê? Porque o GH está sendo produzido ali e está queimando a minha gordura. Então, eu preciso também comer o alimento certo para ter o resultado que eu desejo. O que mais que o exercício contribui? Para a testosterona? Sim, testosterona é um hormônio muito importante. Por quê? Porque ele também vai me dar entrar em ação, vai dar suporte para os meus músculos ali. E depois dos 40 anos, ele começa, né, cair. E aí, por que então a gente fica gordinho, meio cheio de celulite, aquela barriguinha de chope depois dos 40? Porque a testosterona tá indo embora, a testosterona tá caindo. E se eu tenho músculo, eu tenho mais testosterona e assim eu consigo evitar aquela celulite, aquela barriguinha ali, né? Então, a importância do exercício. Ai, Ana, o exercício é muito importante. Ele me ajuda a emagrecer, sim, mas ele não tá no top 10. Você só vai conseguir fazer o exercício depois que você tiver a clareza disso tudo e depois que você já mexeu aqui, ó. Já mexeu aqui. Porque quem tá acima do peso olha pro exercício como uma obrigação, olha pro exercício como que saco fazer exercício, pagar para sofrer. É muito difícil. Aí fica naquela enrolação e você não faz o exercício, então não adianta. O exercício, ele produz a testosterona e o DEA, que é o precursor, vem antes da produção da testosterona ali. Quando eu estou estressada, ansiosa, meio irritada, eu produzo mais insulina e mais cortisol, que leva à obesidade. Então, se eu estou mais calma, mais tranquila, com mais endorfina, com mais serotonina que o exercício me deu, eu não vou estar estressada. Então, se eu não estou estressada, eu evito aí o efeito desses hormônios no meu corpo que me engorda. Então, a gente vai trabalhando o exercício com a alimentação para os hormônios do emagrecimento me ajudar a diminuir ali o peso. Então, o exercício é bom, Ana? Só o exercício resolve? Então, o próximo pilar para eu ter aquele resultado que eu desejo, né? São 6. Então, o próximo é a alimentação. A alimentação é importante, Ana, para emagrecer? É mais importante que o exercício? Sim. O conjunto é o que eu preciso. Eu tenho que fazer tudo, não tem como eu fazer um só. Então, a questão ali da alimentação eu tô comendo errado demais, e aí vem muita, assim, glicose no meu sangue, né? Muito açúcar no meu sangue, aí vem muita insulina para pegar esse açúcar. E a insulina é um hormônio que acumula gordura no corpo ali, então ele vai aumentando meus estoques. Se toda hora eu ficar come, eu vou emagrecer? Não, eu só vou crescer. Daí eu não consigo emagrecer. E o que mais que a alimentação é importante? De acordo com que o alimento, eu consigo diminuir as minhas dores, eu consigo diminuir o meu cansaço, eu aumento a minha disposição, eu melhoro a insônia, eu melhoro a depressão, eu melhoro a autoestima, eu melhoro aquelas dores no fígado, o ronco, a TPM, a enxaqueca, tudo isso eu consigo melhorar com a alimentação correta. E eu consigo emagrecer mais rápido, sem passar fome, se eu tiver a alimentação correta. E não é uma alimentação restritiva, porque a alimentação restritiva demais vai gerar estresse no meu corpo e aí vai desandar tudo. Então tem uma dieta ideal, aquela que você fala assim, essa aqui é a melhor que tá tendo? Tem uma alimentação ideal que vai te ajudar
a resolver esse problema aí. E tem alimentos que aceleram o meu metabolismo? Sim. Tem alimentos que me desincham? Sim. Tem alimentos que diminuem a inflamação e a obesidade? Sim, porque a obesidade é uma inflamação crônica, que está inflamado do dedão do pé até a ponta do meu cabelo, está todo inflamado. E o que eu como favorece isso? Favorece. Então, se eu mudar a alimentação, eu vou ter um grande ganho? Sim. Agora imagina, eu fazendo exercício e eu alimentando como eu deveria. Por quê? Porque existe também a obesidade alérgena. O que é? Alguns alimentos que eu como que traz alergia para o meu corpo, sensibilidade, me incha. Então eu tô aquela pessoa, sabe que você já viu aquelas pessoas que estão inchadas, assim, cara inchada, barriga inchada, você vai pegar assim, a pessoa tá toda dolorida, ai, isso tudo aí é a alimentação errada que tá trazendo alergia no seu corpo e inflamando mais ainda ali. E o seu metabolismo vai por água abaixo. Então tem alguns alimentos que desaceleram o metabolismo, tem que ficar ligada e faz a gente queimar pouca gordura. Então, ó, a alimentação correta para te ajudar a ter o resultado que você deseja. Não foca só nas calorias. Ah, Ana, já sei, vou tomar Coca zero, que tem 0 calorias. Não, você vai continuar inflamando seu corpo e é um veneno, uma tragédia. Alimento certo para ter o resultado certo. Fechado? O que mais, Ana, que acelera o meu metabolismo ali? Algum alimento? Dá uma dica. Então, tem gengibre, tem canela. Então, tem alguns alimentos ali que ajudam. Tem a dieta das algas, que essa é a melhor que está tendo. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer essa alimentação. Por quê? Porque ela desinflama, ela emagrece, ela desincha aquela célula de gordura que está assim, ó, inchada, cheia de líquido, de citocinas inflamatórias. Ela vai resolver esse problema todo ali. Então, eu tenho que olhar o alimento saudável com prazer e não olhar o alimento gordo com prazer, que o problema que acontece com você é esse. Você olha para as gordices e fala assim, que delícia. Aí você olha para o alimento saudável, você fala assim, nossa, sem graça, sem gosto. Por quê? Seu paladar está viciado no que a indústria colocou lá, nos realçadores de sabores. A hora que você vai comer uma fruta, uma salada ali, você acha o negócio sem graça, um negócio ruim. Por quê? Porque você foi viciado. Então, nós precisamos de tirar todo esse vício aí que tá lá te impedindo de gostar do alimento saudável. Você tem que começar a olhar para ele como, ai, vai me nutrir. E não olhar para o alimento gordo, ai, que delícia, não. E aí, como é que você vai conseguir ser magro desse jeito? Não dá, gente, não dá. Quando você for olhar para o alimento, você vai falar assim, opa, esse alimento vai me nutrir, vai trazer o corpo que eu desejo, porque o corpo que eu tô, com aquele alimento gordo ali, tá me fazendo ter perda cognitiva, porque não tá tudo inflamado, os meus neurônios também estão inflamados. Então eu vou tendo morte de neurônios ali, eu vou perdendo a minha parte cognitiva, meu raciocínio lógico, né? Se eu ficar focando nesse alimento gordo, eu tenho mais chance de morrer de Covid, porque as minhas células inflamatórias é o ambiente ideal para o vírus do Covid e tá lotado de citocinas que vão me levar para o buraco mais rápido. Então, a partir do momento que você sabe, você já pode mudar, você já pode fazer diferente ali. O conhecimento liberta e o entendimento faz você fazer o que vai contribuir e não o que vai te levar para suicídio, né? É um suicídio a gente comendo essas porcarias aí, que tá tão fácil e tão disponível aí. Se liga que a obesidade é uma doença inflamatória e esses alimentos que você está comendo está trazendo isso no seu corpo. O ideal é eu fazer exercício para contribuir? Sim. O ideal é eu alimentar saudável com os alimentos certos? Sim. Qual que é o próximo pilar, Ana, que vai me ajudar a emagrecer? Os hormônios. Por quê? Porque não adianta eu fazer o exercício e fechar a boca se os meus hormônios estão todos bagunçados. Fica sabendo que você que está acima do peso, você já tem uma alteração na tríade suprarrenal, pâncreas e tireoide. Essas três aí funcionam como um órgão só, uma ajuda a outra aí. E se eu estou acima do peso, eu estou com alguma dos três alterado ou com os três alterados. E essa tríade aí é a porta de entrada para hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol todo bagunçado ali, hipotiroidismo. Tudo começa por elas e elas estão alteradas em quem está acima do peso ali.
Então a obesidade é uma consequência do desequilíbrio dessa galera aí, desses três. E aí vai adiantar, Ana, eu só fechar a boca e fazer o exercício se essa galera tá toda aí me impedindo de ter o resultado que eu desejo? Ah, a insulina tá muito alta, né? O pâncreas está bagunçado, a insulina tá muito alta. Eu vou criando cada vez mais barriga e vou engordando, barriga engordando, barriga engordando. Gente, eu não como nada, meu metabolismo tá lá embaixo e eu não como nada e eu tô barriguda. Então a resistência insulínica não deixa a gente emagrecer, porque a insulina ela é para aumentar ali, não é para queimar e acelerar seu metabolismo. E assim você vai guardando mais energia e cada vez mais você vai engordando. O que mais, Eliana? Que eu preciso estar atenta nos hormônios para eu ter o resultado do emagrecimento, meu cortisol. Se o cortisol estiver alterado acima do normal ou baixo demais, não vai me deixar perder peso. Tem alguns alimentos que otimizam o T3, o T4. E se eles estão baixos, meu metabolismo está lá embaixo. Então eu preciso estar ligado como é que está meu T3, meu T4, meu cortisol, para ter o resultado que eu desejo no emagrecimento. Eu preciso estar ligado se tem alguma alteração na tireoide, se tem alguma resistência insulínica, se o meu pâncreas está com algum problema, se a suprarrenal, que produz mais de 80 hormônios, está com algum problema, porque se tiver, eu não consigo emagrecer como eu gostaria, e aí eu fico lutando, e eu falo assim, esse negócio é difícil demais, vou largar para lá, vou abandonar. Mas é porque você está remando contra a maré. Você está remando contra a maré, criatura. Então, não liga só para o exercício e nem só para a alimentação. Se liga nos seus hormônios para ter o resultado que você deseja. E tem como eu usar suplementos naturais para acelerar minha tireoide, para eu controlar meu TSH, para eu conseguir emagrecer? Sim. Tem como eu tomar alguma coisa para controlar minha ansiedade, minha compulsão, para eu ter mais controle diante da comida? Sim. Por quê? Porque se eu estiver ansiosa demais, eu alterei já esse cortisol aí. Se eu estiver compulsiva, aí como é que eu vou estar me sentindo? Eu vou comer, né, para compensar esse problema aí que eu tô tendo, aí eu fico cansada, desanimada, triste, eu não consigo me controlar. E aí, para onde que eu vou? Para desistência, para desmotivação, porque eu vou estar fazendo um esforço danado, o resultado não vem, e aí eu falo assim, esse negócio é para mim, não vou deixar para o ano que vem, porque agora eu não tô boa, não é assim? Então, a gente precisa modular a serotonina que fica alterada, o cortisol, tô estressada, tô ansiosa, aumentou, e aí eu preciso modular a serotonina, porque se ela tiver alterada, eu fico querendo comer tudo que eu vejo pela frente de doce. Se eu estiver muito ansiosa, meu GABA tá lá embaixo. E aí, se a minha melatonina estiver alterada, eu não consigo dormir. Se eu não durmo, eu não produzo o hormônio do GH, que queima gordura. Eu não me sinto animada, eu não tenho disposição, eu tô meio depressiva ali. A minha necessidade é de comer uma coxinha, um pastel, tomar um café, com a minha dopamina baixa. E se eu tiver com muita adrenalina ali, irritada, ansiosa, aí o que vai acontecer? Vai bagunçar o meu corpo tudo. Então eu preciso controlar tudo isso para emagrecer, Ana? Preciso, porque se eu não controlar esses hormônios aí que me ajudam a emagrecer, eu vou remar contra a maré, vou morrer na academia, vou morrer na dieta e não vou emagrecer. E aí, vou desistir? Vou desmotivar? Vou desmotivar. Tá vendo a importância de ter 6 pilares alinhados para o seu resultado final? Agora vamos para o terceiro pilar, né? Então a gente está da pirâmide assim, ó. O exercício, a alimentação, os hormônios. Agora é a nutrição comportamental. E depois o segundo pilar é a nutrição emocional, porque um depende do outro. Então eu só me comporto baseado no que eu estou me sentindo ali. Tudo começa onde que eu falei? No pensamento. No que eu acredito sobre a minha pessoa, baseado nas minhas experiências que eu vivi em toda a minha vida ali. Então eu preciso ter uma reeducação aqui, porque o meu comportamento que eu estou tendo hoje veio disso tudo que eu já experimentei e do que eu já acredito que é bom, que é ruim, que é uma verdade absoluta. Se eu não mudar isso, eu vou conseguir ter um comportamento novo? Eu vou conseguir fazer academia? Eu vou conseguir fazer uma alimentação saudável? Não vou. Então, onde que está a grande importância do meu resultado?
em todos esses 6 pilares. E aí, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu vejo sobre mim, manifesta no meu corpo. Se eu tô com um pensamento negativo, eu vou ter uma emoção negativa e o meu comportamento vai ser negativo, vai ser comer mesmo para me sentir bem. Se eu tiver com um pensamento assim, não adianta, não vai dar certo. Eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo mesmo. Se eu estiver assim, olhando no espelho, ficando triste com o que eu vejo, depressiva, eu vou engordar cada vez mais. E aí, eu vou enfiar o pé na jaca. Aí, eu vou reforçar aqueles hábitos ruins e não vou sair desse ciclo vicioso. O resultado vai vir? Então, o pensamento vai transformar o que eu sinto e eu vou achar a solução da minha tristeza. Ah, então eu tô triste, quando eu tô triste eu como um chocolate, mas eu fico triste quando eu tô pensando em um monte de coisa ruim que vai acontecer na minha vida ou que já aconteceu. Então, se eu parar de pensar nesse monte de coisa ruim, eu posso não ficar triste, e se eu não estou triste, eu não vou enfiar a cara no chocolate. Oh, será? Que legal, eu posso fazer isso? Eu tenho esse controle? Tenho, mas você tem que parar e olhar para você. Você tem que pensar, o que eu tô pensando? O que eu tô sentindo? Por isso que eu tô fazendo aquilo? Ah, então já que é por isso, eu faço de outra forma. Com o olho no resultado e não com foco no problema. E o que mais que eu tenho que estar ligada? Nos sabotadores? Tenho que estar ligada, porque se eu estou desanimando, se eu estou deixando para lá, eu estou abandonando, a minha crença fortalecedora de que eu consigo, eu mereço e eu vou ter o corpo que eu desejo está fraca. O sabotador está assim, ó, deixa para lá, deixa para o ano que vem, isso ainda é para você não. O bloqueio que a gente tem começa às vezes na infância ali. Muitas vezes eu comecei lá pequenininha, aí eu tive um problema, eu dei um significado para aquele problema e eu uso até hoje esse comportamento que eu tive lá na minha infância. Eu entrei no modo de sobrevivência e uso as minhas emoções para dominar isso aí. Por isso que eu preciso estar ligado, eu preciso ter força de vontade suficiente para dominar as minhas emoções, porque se eu não dominar elas, elas vão me dominar. E aí eu vou seguir esse impulso, eu vou fazer o que está gravado já na minha mente, que eu ando fazendo. Eu repito, eu repito, eu repito. E esse comportamento que eu repito está trazendo esse resultado que eu tenho. Esse resultado está me agradando? Esse resultado que eu tenho está bom ou não? Se esse resultado não está bom, eu não posso mais deixar ser dominado e viver no piloto automático do meu sistema emocional. Eu tenho que ligar o botão da minha razão, controlar a minha emoção, porque se eu continuar obedecendo às emoções, eu vou pro buraco, eu vou adoecer e eu posso até morrer pela boca. Até morrer pela boca, tendo todo esse resultado aí do excesso de peso. Nas minhas memórias lá, no meu hipocampo, onde fica guardadas as minhas memórias, tem memória de que lá? De gordo ou de magro? Cheio de memória de gordo lá dentro, eu tenho que reprogramar essas memórias. Se eu continuar vivendo por impulso e deixando com que essas memórias que estão no meu sistema emocional me dominem, eu nunca vou conseguir ser magro. Então, eu tenho que começar a fazer uma reprogramação nas minhas emoções para eu ter um comportamento novo. E assim eu consigo reprogramar o gosto do alimento saudável? Sim. Eu consigo parar de gostar daquele alimento gordo? Sim. Eu consigo começar a gostar de exercício? Sim. Eu consigo criar uma imagem mental minha magra? Sim. Porque se eu não me enxergar magra, eu não vou emagrecer, porque as memórias todas que estão gerando esse comportamento é de gordo. Ai, meu Deus, então, Ana, será que é por isso que eu nunca consigo alcançar o resultado final, aquilo que eu desejo? Tá cheio de memórias, de imagens negativas sobre você, de quê? De culpa, de ter feito a coisa que não devia ali, comendo aquele trem que você quer emagrecer, a nutricionista falou pra você não fazer, você tá fazendo, de tristeza, de apatia, de a roupa não me serve, de eu tô feia, de eu tô gorda, eu tô cheia de celulite, tá cheio. Tá cheio dessas memórias lá dentro. E se você continuar acessando elas, como é que você vai ter um foco novo? Como é que você vai conseguir focar no que você quer para ter uma fisiologia de alegria e de positividade para conseguir alcançar? Você não vai conseguir. E aí esse software que está carregado de coisas, que está tendo esse resultado com o seu corpo, vai ficar
reproduzindo no piloto automático. E aí não tem como eu ser magra se o meu corpo está manifestando ali só essas coisas e obedecendo a minha parte emocional. Tem que reprogramar tudo isso aí. E que mais, Ana, que é a última parte dos 6 pilares, a reeducação cerebral. Eu já entendi que eu tenho que controlar as minhas emoções para eu ter um comportamento novo e a minha parte racional tem que estar mais forte do que as minhas emoções e eu criar todo esse CD novo que fica rodando de uma pessoa magra. E o último passo é a reeducação cerebral aí. Então, como é que é? As minhas emoções vêm dos estímulos que eu recebo do meio externo. Então, os 5 sentidos, do cheiro, do toque, do ver, do gosto, do olfato ali, e das minhas emoções, isso tudo aí vem o dia inteiro eu recebo um monte de informações ali. E essas informações têm o poder, se eu não filtrar elas, se eu deixar entrar, porque a gente tem um filtro que chama SARA, um sistema ativador reticular ascendente lá no cérebro, um filtro que deixa passar de 5 a 9 informações por vez. E eu que permito, através do meu consciente, deixar essas informações entrar. Se o meu consciente está cheio de programa negativo, de que eu sou gorda, eu sou feia, difícil, você está rodando tudo isso, eu só vou deixar passar isso. E aí eu deixo vir de fora esses estímulos, essas coisas que eu permiti por meio da minha consciência. E eu vou ficar triste. Então, a minha dopamina vai lá embaixo, a minha serotonina vai lá embaixo. E aí, se eu tô assim, triste, meio desesperançosa, o que eu vou fazer? Eu vou comer, porque o meu cérebro quer prazer. Ele sabe que a comida traz prazer. Já sei, toda vez que eu estiver assim, eu vou comer uma barra de chocolate. Porque a hora que eu como chocolate, eu fico assim. Eu vou fumar, eu vou beber, eu vou entrando nos vícios. E aí, como é que eu fico magra? Como é que eu mudo a minha história? É muito complicado. Então, o que eu fico? Eu fico triste, cansada, ansiosa, culpada. Aí eu fico ali num monte de comportamento que está me afastando daquilo que eu desejo. A minha fisiologia já foi toda por água abaixo. E a resposta das minhas células vão ser produzir o que está lá na minha farmácia, que vai me acelerar ou que vai me desacelerar. Se eu estou assim, triste, eu vou desacelerar todo o metabolismo. Vai adiantar eu ficar só no exercício, não vou ter nem coragem de fazer exercício, nem vontade de fazer exercício, eu já vou pagar a academia e nem vou. E aí eu vou ficar procrastinando, enrolando. Amanhã eu começo. Não, vou deixar isso pra lá. Até a hora que eu falo assim, quer saber? Depois quando eu estiver melhor. E daí eu vou botando a culpa nos problemas, né? Eu tô passando por uns problemas aqui. Quando eu passar, eu vou. Só que vai passar esse problema, vai vir um outro. E vai vir um outro, e vai vir um outro. Para e pensa, quando a minha vida nunca teve problema? Teve uma data que você nunca teve problema nenhum? Os problemas são bênçãos, a forma como eu enxergo eles vão me levar a encarar ou ficar fugindo, porque hoje eu tô com um problema, aí eu não vou emagrecer. Aí depois amanhã eu tô com outro problema e não vou emagrecer. Mas é porque é Natal, é Ano Novo, é aniversário, é Carnaval, é Páscoa, é festa junina e assim a gente vai levando a nossa vida até que a bomba estoura. E quando a bomba estoura, eu tô prestes a morrer, eu tô doente, eu tô toda ferrada, cheia de dor, artrose, inflamado tudo, correndo risco de ter doenças neurodegenerativas lá no meu cérebro, porque meus neurônios estão inflamados, e aí a vida fica aquela coisa, né? Nossa, viver tá difícil demais, só gasto meu dinheiro tudo com farmácia, com remédio, fico arrastando aqui sem energia, sem disposição. Quem criou isso? Criatura, quem criou isso? Você mesmo. Então tá na hora de acordar, porque o seu corpo tá só respondendo o que você tá dando para ele. Então essa resposta de tô cansada, tô estressada, preciso aliviar minha cabeça, isso tudo aí é só a resposta do que você entregou para ela. E aí a gente vai vivendo dessa forma aí. Percebe que para eu emagrecer, eu preciso de estar atenta a isso tudo. Não adianta só, eu vou emagrecer fechando a boca. A primeira vez que você fechar a boca, o resultado até vai ser bom. A segunda vez já vai ser um pouco mais difícil. A terceira vez vai ser mais difícil ainda. Isso aí é pesquisa comprovada que eles fizeram com ratinho.
Cada vez que eu faço uma dieta restritiva, mais tempo eu gasto para eu conseguir ter o resultado que eu desejo. Então eu faço uma vez, 2 vezes, 10 vezes, chega a hora que eu falo, gente, eu tô de dieta há um mês, eu não emagreço nada. Porque o meu lipostato de gordura que tá lá no hipotálamo, ele já tá só reduzindo, meu metabolismo vai só caindo. E aí, qual que é o resultado? 95% das pessoas que emagreceram só com a dieta, depois de um ano, voltam a engordar de novo. E aí, o que você fala? Você dá o significado que é difícil, que é impossível, que pra mim não tem jeito não, vou me aceitar gorda desse jeito. Na hora que vem as doenças, você fala, por que eu não emagreci? A hora que você perde a saúde, por que eu não cuidei da saúde? Quando eu podia, quando eu tinha idade, quando eu tinha energia, quando eu tinha disposição. Então, vamos ligar nesses 6 passos. Fala assim, ó, eu já fiz tudo, Ana, já fiz tudo para emagrecer. Você já fez os 6 passos? Você já fez a alimentação certa, o exercício certo, a avaliação de todos os hormônios para a saúde, e não como referência do laboratório de quem já está doente. Você já reeducou o seu cérebro, você já fez a nutrição emocional e comportamental, você já passou por tudo isso aí? Se você já passou por tudo isso, aí você pode falar, ah, Ana, eu já tentei de tudo. Mas se você não passou por esses 6 pilares, é muito importante você se ligar neles. E depois que você tiver essa consciência, você vai conseguir ter o resultado que você deseja. Porque a falta de clareza me traz ansiedade, me traz medo, me traz confusão e me traz desânimo. E quando eu estou desanimada, eu abandono o tratamento. Então, nada melhor do que o conhecimento, porque ele vai te libertar de você mesmo e você vai ter um resultado diferente. Você vai olhar lá na frente, você vai falar assim, gente, eu encontrei o que eu estava procurando. E quando você estiver lá, você vai olhar para trás e vai falar assim, ainda bem que eu tive isso para ter esse resultado, estar aqui onde eu estou hoje, porque senão, o que poderia estar acontecendo comigo? Doença. Às vezes, eu nem estava viva para contar essa história. Por quê? Porque eu não tinha mudado isso que eu poderia ter mudado. E aí, o que eu posso fazer para contribuir? Isso tudo que eu falo é porque eu estudei, eu sei e agora eu posso ajudar, eu posso contribuir com esses 6 pilares. E não é só o exercício, não é só mais as dicas de alimentação. Esses 6 pilares estão à sua disposição para que você possa ter uma história diferente da que você tem contado para você mesmo, onde você cruza os braços e fica esperando cair do céu os seus quilos a menos, o seu corpo desejado. E assim não flui. Pegou?